são as que são mais duráveis. Depois temos as caleiras galvanizadas, que têm galvanização, têm um revestimento de galvanização, e as lacadas que vão à lacagem. Digamos que está um bocadinho por essa ordem, a nível lacagem, galvanização, inox é o mais comum. As caleiras, como eu estava a falar, na construção metálica temos várias partes e, portanto, a própria caleira, digamos que normalmente tende muito a variar conforme a quinagem do aplicador. Mas nunca é muito longa, é o tamanho normalmente do vão, nunca é muito longa, para não criar, porque não é possível transportar, e depois a questão das uniões é sempre a questão mais premente, não é? Como é que nós conseguimos fazer uma união que consiga ligar uma com outra sem que temos problemas de impermeabilização e problemas na ligação por ser uma junta, não é? Ou seja, a caleira trabalha de um lado, trabalha do outro, temos ali um ponto onde elas se cruzam, digamos. Como é que nós resolvemos esta questão? Temos várias tipologias, normalmente é soldada, sobreposta e rebitada, seccionada. Soldada, basicamente, é ligar uma com a outra, topar e soldar as peças. Normalmente esta tipologia de aplicação, por exemplo, em caleiras galvanizadas, que é o mais comum do mercado, não é uma caleira que ofereça muitas garantias, porque ao queimar a soldadura perdemos o revestimento e a solda fica exposta. Ficando exposta é, sem dúvida alguma, o primeiro local por onde a caleira pode vir a corroer. Na questão da sobreposição e ser rebitada, impõe-se a grande questão novamente de selagens com mastiques, ou seja, colocamos uma sobre a outra e no meio colocamos um cordão de selante, 2, 3, mas se as caleiras já ficam por si só todas corroídas com a própria ação da água, imaginem o que é que a água faz em permanente ação com selantes, não é? É um bocadinho fazer este exercício e depois, quando as caleiras estão a trabalhar, já toda a gente ouviu falar dos rebites que são cortados, quando a caleira começa a trabalhar, ela impõe sobre estes materiais tremendas dilatações. Temos ainda a questão da caleira seccionada, são caleiras que são feitas em secções, ou seja, topam-se as caleiras, fazem-se, por exemplo, de 6 metros, topam-se no final e encaixam umas nas outras. Cada uma delas tem normalmente uma queda de água ou duas. O grande problema é que, estando seccionadas, se uma das quedas de água acabar por se entupir ou algo do género, a água não vai conseguir passar para as outras caleiras, ou seja, perde alguma segurança e pode inclusivamente entrar no edifício logo entre a chapa e a própria caleira. Eu queria também focar um bocadinho o problema das caleiras na água estagnada, porque no fundo é um bocadinho isso. O grande problema das caleiras é o facto da água correr para lá e muitas vezes nós não conseguimos garantir que ela é escoada com a devida eficácia. Ela, mantendo-se permanentemente em contacto com os revestimentos, nós temos a certeza que em pouco tempo, o mercado sabe que é mesmo, muitas vezes é mesmo muito pouco tempo, ela acaba por vir a corroer e a perder a sua eficácia. Nós vamos apresentar alguns problemas relativamente às caleiras, que são tipicamente comuns. Para isso temos a engenheira Alexandra Pinto. Viva, Alexandra, estás-me a ouvir? Sim, Diogo. Olá, bom dia. Bom dia. Já agora? Sim, pronto, nós vamos abordar alguns dos problemas mais típicos em caleiras e que contribuem para a sua deterioração precoce, começando por um dos primeiros, são as pendentes inadequadas. Ou seja, são caleiras que logo na sua origem a instalação e o projeto não definiu uma pendente adequada e por isso a água não flui como deveria, não é? Às vezes existem problemas que se vão agravando com o tempo, por exemplo, as caleiras vão se deformando, etc. Mas um dos problemas mais comuns é a pendente inadequada que é definida logo no projeto ou na instalação. Não permite um escoamento adequado da água e depois vai contribuir para o desenvolvimento precoce da deterioração da caleira, não é? O dimensionamento muitas vezes também é um fator muito importante, calculo. Sim, exatamente. Sim, logo no projeto isso deve ser claramente definido, não é? Qual a pendente necessária e como é que vamos conseguir como é que vai ser conseguida essa pendente no projeto e na instalação. Muito bem. Segundo problema, eles às vezes estão interligados, portanto, Alexandra, se precisar de interligá-los uns com os outros, não é?
Já agora o segundo Sim, sim, problema... sim. Claro, só de uma forma mais global, todos estes, ou a maior parte destes problemas contribuem para uma estagnação da água e essa estagnação da água depois vai criar ali todo um conjunto de micro-organismos, um microambiente que vai ser mais corrosivo, mais agressivo para a caleira e vai contribuir para a sua deterioração mais rápida. Depois também a existência de lâminas de água contínuas também provoca um esforço adicional sobre a caleira. Dos segundos problemas são as caleiras obstruídas. Isto pode acontecer por diversos motivos, não é? Ou por muitos resíduos, há caleiras em áreas onde existem muitas folhas, onde existe muitos resíduos na cobertura, têm mais tendência a obstruir rapidamente. Falta de manutenção é um dos grandes problemas, não é? Também, Ricardo, já agora passava para ti. Ricardo é nosso colega muito ligado à parte técnica ou comercial e calculo que também tenhas alguma experiência relativamente a estas questões eu também por mim falo, não é? De falta de manutenção, não é? Ou seja, olhamos para uma caldeira e percebemos claramente alguém não vem aqui há mais de 6 meses, alguém não vem aqui há mais de um ano, não é? Falta de manutenção é um dos problemas, não é? Sim, exatamente. Já agora, bom dia a todos. Exatamente, como a minha colega Alexandra estava a dizer, também existe a propensão da área ter muitas folhas, muito lixo, muita poeira, que faz com que a caleira possa ser obstruída. Por acaso, recentemente tive com um cliente que me dizia que de 6 em 6 meses ia à caleira, 6 em 6 meses não, todos os junhos, todos os verões de cada ano, pedia aos trabalhadores para irem à caleira fazer a limpeza. E claro que a caleira acaba sempre por ficar deteriorada, não é? Por causa da oxidação e tudo mais, só que isso acabou por melhorar ou até aumentar o tempo de vida útil da caleira e ele efetivamente... Muito bem. Muito bem, é uma questão, nós podemos ter vários problemas nas caleiras, mas a falta de manutenção vai exponenciá-los a todos, não é? Acho que é a conclusão que nós tiramos e as caleiras obstruídas são uma consequência muitas vezes falta de manutenção ou essa falta de manutenção ou ralos inapropriados que depois não conseguem suster o lixo e depois com falta de manutenção associada, não é? Acabamos por reter a água durante muito mais tempo. Infiltrações nas ligações, Alexandra? Sim, pronto, aqui as ligações são sempre os pontos mais frágeis da caleira, não é? Qualquer que tenha sido a solução instalada, uma soldadura ou uma selagem com outros selantes, são sempre os pontos mais frágeis. Normalmente, por exemplo, na soldadura o revestimento, o tratamento da caleira acaba por ficar sempre de alguma forma ficou agredido e por isso vai começar a corroer mais rapidamente, vai começar e com os movimentos da própria caleira a junta vai abrir, etc. São sempre dos pontos mais frágeis. Por isso serão sempre lá está, a manutenção é chave em todos estes problemas, uma detecção precoce de um problema numa junta e uma reparação adequada pode permitir que a caleira tenha uma longevidade muito maior, não é? Por isso em qualquer operação de manutenção as juntas devem ser verificadas e se necessário deve ser implementada alguma solução de reparação da mesma ou de retificação da situação existente. Muito bem, muito bem. Nós temos uma solução que rapidamente resolve este problema das infiltrações nas ligações, para além desta solução de forma contínua, temos também uma só para as ligações, a Fisiosite Gata 3, que nos permite, de certa forma, dar-nos de certa forma, uma solução que consegue trabalhar e esconder este ponto, porque não há forma de nós ligarmos uma caleira com a outra e depois não tratarmos aquele ponto devidamente ao nível da impermeabilização. A grande dificuldade é que temos água estagnada, portanto tem que ser um produto em EPDM, como o nosso, por exemplo, mas o grande problema é que temos água estagnada, raios ultravioletas, e depois temos as próprias caleiras a trabalhar de forma regular e comum, do dia para a noite, de inverno para verão, e portanto é algo muito, muito regular que vai fazendo com que a caleira trabalhe. Muitas vezes temos soldaduras estaladas, temos rebites cortados, é algo muito comum nas ligações das caleiras, sem dúvida. A Fisiosite Gata 3 pode resolver a questão. As caleiras deformadas, aqui estamos a falar um bocadinho, é o facto de muitas vezes colocamos as caleiras em espaços curtos e elas tendem a dilatar e a procurar espaços e acabam por empoçar, não é? O chamado empoçar, não é? A caleira acaba por ganhar umas poças e a água ficar estagnada em certas
em certos pontos, com lâminas de água, como nós falámos, já agora, Alexandra, não é? É um bocadinho isto, certo? Certo, sim. Há um fenómeno que acontece muito em caleiras, que é quase uma ondulação da superfície, não é? Isso é muito comum e acaba por provocar depois a acumulação de água ou não fluir corretamente a água. Depois existem outras causas que podem contribuir para a deformação de uma caleira, até algum objeto caiu na cobertura, na manutenção, as pessoas a caminharem sobre a mesma, ou seja, existe uma série de causas que pode provocar a deformação de uma caleira. Lógico. No final, concluímos todos, não é, que vai ter um bocadinho este problema, não é? A água estagnada em demasiados sítios, as ligações, tudo vai ter o problema da corrosão. Às vezes também podem ser problemas técnicos da própria caleira, não é? De mau revestimento ou o que seja, mas tudo converge para o grande problema da corrosão, certo? Muito bem. Olhamos agora um bocadinho para alguns produtos, algumas soluções que são convencionais e que normalmente nós utilizamos para resolver estes problemas de caleiras, nós, mercado, porque está um bocadinho convencionou-se um bocadinho que é um bocadinho para estas soluções. Aqui falamos, neste slide em particular, falamos um bocadinho de telas líquidas e generalizamos um bocadinho porque nós não vamos ao detalhe do químico, não é? Porque o combate ficha técnica por ficha técnica não é o combate ideal para se fazer. Falamos das soluções por si só, não é? E sendo esta uma tela líquida, conseguimos à partida perceber que aplicada numa caleira, muitas vezes nós... É quase, eu daria o exemplo de vamos a um aniversário, não é? E fazemos o bolo na casa do aniversariante, não é? Ou seja, temos os materiais, levamos os materiais para a casa do aniversariante e depois lá fazemos o bolo, não é? Então passamos uma de mão, colocamos uma rede e passamos uma segunda de mão. Pronto, pode ser duas de mão ou uma de mão e uma rede. Há várias variantes, mas no fundo uma tela líquida é fazer o trabalho, não é? Ou é fazer o bolo na casa do aniversariante. É fazer o trabalho na própria caleira, muitas vezes com difíceis acessos, muitas vezes com temperaturas não adequadas e torna-se difícil. Nós conseguimos controlar o processo, o risco é muito superior e é difícil controlarmos o processo em obra de execução desta tipologia de materiais. O Ricardo, não sei se tens alguma experiência para partilhar connosco a propósito das telas líquidas. Seguindo um bocadinho o que tu disseste, realmente, e é uma comparação castiça, essa do bolo de aniversário, levar para fazer em casa do amigo, porque efetivamente o produto que nós vamos apresentar a seguir realmente já é o bolo levado desde a nossa casa, feito em nossa casa, em todo o conforto, e chegar ao sítio e só ter que cortar o bolo e ter que entregar às pessoas. Basicamente seria isto. Uma das situações que eu tenho muito curiosas de telas líquidas em caleiras foi uma situação num supermercado em Braga, em que o Sr. José dizia-me que quase todos os anos, por volta da mesma altura, tinha que ir lá dar uma de mão ou duas de mão na caleira, já era quase uma tradição, digamos, que lá estava. E então ele consultou-nos porque realmente já estava a haver muitos problemas para dentro do edifício, já não estava a ser só ir lá uma vez por ano, dar uma de mão, e efetivamente optou pela nossa solução. Optam pela nossa solução porque efetivamente a tela líquida, com as dilatações que falamos, limitações térmicas, limitações estruturais da caleira, e água estagnada, e este exemplo com a rede é um exemplo fulcral. E muitas vezes utilizando a tela líquida numa caleira que já está deteriorada, no sentido em nem é questão da adesão da tela líquida à caleira, é um bocadinho o facto de ela já impulsou, não é? Já tem poças, e quando vamos a passar o material nós perdemos o controle à espessura da tela líquida. É mesmo muito complicado para mim perceber como é que nós conseguimos ter a certeza, quando saímos de uma aplicação destas, de que ficou mesmo muito bem aplicada, com a espessura certa, porque a caleira depois dilata bastante e basta uma rachadela e depois a água passa a ficar por baixo da própria tela. Depois também... Diogo, eu aproveitava Agora, só para... Aproveitava sá para pedir a quem nos está a ouvir, se tiver alguma questão ou algum ponto em que tenha uma perspectiva diferente ou qualquer outra situação, para
para colocarem no chat. Claro, eu mencionei no início, mas volto a mencionar, muito bem lembrado. Alexandra, vocês têm no chat, em baixo, tem uma opçãozinha que diz chat, clicam no botão e enviam a vossa pergunta. Nós temos todo o prazer em falar um bocadinho relativamente ao tema que propõe. Só para continuar nesta senda de soluções convencionais, temos outras soluções como as telas asfálticas ou também, digamos, algumas butílicas também são aplicadas nessas situações. As telas asfálticas têm várias questões, não é? Telas asfálticas por si sofrem. Nós às vezes não é o problema dos materiais em si, o problema é onde nós aplicamos os materiais, não é? Eles estão muitas vezes envolvidos para certo tipo de aplicação e nós generalizamos, não é? E a questão das telas líquidas, eu acredito perfeitamente que as telas líquidas possam ser aplicadas em algumas situações, não tenho dúvidas nenhuma, as telas asfálticas em situações de coberturas planas, não tenho qualquer dúvida de que possa ser utilizada e tenha um comportamento muito eficaz. Não sei qual é que é a durabilidade ao certo, já tenho mais algumas dúvidas relativamente a isso, mas a facilidade de aplicação é clara. Em locais de difícil acesso, locais cujo substrato é metálico, locais que têm água estagnada constantemente, que não é algo que é suposto acontecer numa cobertura plana. As telas asfálticas oferecem-nos as mesmas garantias? A adesão é a mesma? A durabilidade é a mesma? Aqui não sei se tens algum feedback a dar, Alexandra, ultimamente este tipo de aplicações. Acho que logo a parte da instalação é muito complicada numa caleira, não é? Porque a parte da soldadura com fogo acaba por ser muito difícil de executar numa caleira, não é? Todo o trabalho de soldadura num espaço tão limitado como uma caleira acaba por ser muito, muito difícil, não é? Claro, nós aqui falamos um bocadinho também, nós já temos aqui um pressuposto, não é? Que é o pressuposto de nós associarmos o menor trabalho possível a isto, ou seja, não levantar telhados, e com isto estamos a abordar as soluções convencionais de não levantar um telhado, porque o objetivo não é esse, não é? O objetivo é manter o telhado como está, por uma questão de continuarmos a oferecer garantia ao cliente e ao mesmo tempo garantir que efetivamente temos uma solução tão boa quanto possível. Outra tipologia são as caleiras em PVC. Aqui a bem da verdade, nós não dispunhamos de uma imagem da caleira só em PVC, mas considerem que isto poderia ser uma cobertura metálica e, portanto, só levaria 2 colaminados, um de cada um dos lados. Os colaminados são fixos na própria caleira e depois é termosoldada ou colaminada a tela. Isto é uma solução que está a ser mais aplicada agora no mercado. Efetivamente, o PVC, enquanto solução para cobertura plana, também é uma solução que dá algumas garantias. A durabilidade, pela questão dos solventes, ao final de 5 anos começa a libertar solventes. A durabilidade também é algo limitada. E muitas vezes é preciso pensar um bocadinho na lógica dos materiais. O PVC também não está talhado para locais onde a água está puramente estagnada, até porque, por exemplo, as bacias de retenção o material a utilizar, não é? Aquelas bacias grandes de retenção de materiais ou lagoas, normalmente utiliza-se EPDM, não se utiliza PVC, e tem alguns problemas ao nível da questão da estabilidade química, o próprio material. Não sei se aqui tens algum feedback a dar, Alexandra? Também um bocadinho da questão Não, aqui eu acho que é um bocadinho similar às telas asfálticas, ou seja, se fosse possível, como tu disseste, estamos a falar de reparações de caleiras, não é? Queremos levantar a cobertura e queremos reparar uma caleira, não é? Prolongar a vida da cobertura com essa reparação da caleira. A aplicação de uma membrana com soldadura numa caleira é muito difícil, não é? Porque nós temos que conseguir colocar a máquina dentro da caleira e temos que conseguir soldar. Esse trabalho é praticamente impossível de garantir com qualidade no espaço que nós temos tradicionalmente em caleiras, por isso são soluções que, se à partida conseguindo-se uma instalação de muita qualidade, até poderiam oferecer uma durabilidade relativamente boa, é muito difícil garantir-se uma instalação com qualidade. Lógico. Muito bem.
relativamente à questão da solução que estamos a propor hoje, a falar um bocadinho, é da Physio All-Tight Gutter. E Alexandre, aqui também, se calhar passava-te aqui só para tu resumires um bocadinho o que é que nós estamos a falar, afinal. Sim, nós estamos a falar de uma membrana de borracha autoadesiva em toda a superfície e que por isso não requer mão de obra nem ferramentas especiais. Ela é aplicada, ela é fornecida, pode ser fornecida exatamente com a largura necessária para aquela caleira, ou seja, se temos uma caleira que tenha, somando as laterais mais a base, tem 1000 milímetros, nós podemos fornecer a membrana com 1000 milímetros. Se tiver 1600, podemos fornecer com 1600, ou seja, podemos customizar completamente, não é? Então a aplicação basicamente é retirar essa película que está a proteger o adesivo e colar. Depois as juntas são feitas também com um acessório do sistema, que é também uma fita autoadesiva, e por isso não é requerido qualquer tipo de soldadura, não é requerido qualquer tipo de ferramenta especial. E depois, por ser borracha, o sistema tem uma grande elasticidade, é completamente flexível, absorve os movimentos tradicionais e que são grandes numa caleira, e é uma solução que funciona com água em muita permanência, não é? E que por isso é completamente adequada para o tipo de ambiente que estamos a considerar. Ela não precisa de qualquer tipo de revestimento, é resistente aos raios ultravioletas e por isso, em termos de instalação, é muito simples. Muito bem, perfeito. Nós aqui temos um exemplo, aqui também passava um bocadinho ao Ricardo. Imagem da esquerda sem primário, imagem da direita com... Este é o primeiro grande passo, sim, Ricardo, para a aplicação do material? Sim, efetivamente é. Muito importante, crucial, diria, na aplicação desta solução, a limpeza, não estar úmido, o desengorduramento da superfície. Aliás, normalmente nós vendemos esta solução em kit e segue logo um líquido de limpeza que nos ajuda a fazer o desengorduramento da superfície. Como podemos ver na imagem à esquerda, a superfície encontra-se limpa, desumidificada não podemos garantir, não é? Mas encontra-se limpa daqui. Por isso é assim que se deve fazer. Seguidamente o primário é aplicado, como podemos ver o primário é de cor preta, damos uma mão, garantimos que fica com este aspecto, que vai uniformizar a superfície, vai potenciar a capacidade adesiva ou autoadesiva da membrana e pronto, vai facilitar bastante a aplicação da membrana. Só para esclarecer aqui uma coisa, Ricardo, aquela questão do primário pode não ser necessário, não é? Vai depender do estado da caleira. Se a caleira estiver muito deteriorada, sim, aconselhamos a aplicação prévia de um primário para dar um acabamento mais uniforme à caleira, para garantir uma melhor aderência. Se a caleira estiver ainda em relativamente bom estado, não tiver muita corrosão, este primário é dispensado, não é? Aí temos que avaliar a situação e perceber se é ou não necessário. Sim, só para deixar claro esta questão do primário, departamento técnico, consultámos e percebemos relativamente à caleira qual é que é a sua forma e decide-se isso. O mais importante aqui é a membrana e, portanto, temos aqui também um exemplo de aplicação. Mais à frente vamos poder entender o porquê desta fotografia se encontrar assim, não é? Do porquê de haver estes cortes. Aqui, nesta imagem, podemos ver a membrana colocada em toda a sua largura. Como a Alexandra falou, nós conseguimos produzir qualquer largura para qualquer caleira, inclusive fazemos os cálculos se a caleira estiver pendente, cálculos de um lado e do outro quanto é que é necessário, e fazemos a largura da própria caleira em rolos de 10 metros, ou seja, só há ligações de 10 em 10 metros. A aplicação é uma coisa tão simples como colá-la e retirar a película. Este retirar a película é potenciado depois por um acessório que nós temos que nos permite complementar esta própria aplicação. Aqui, eu dava aso só aqui a uma pequena discussãozinha sobre a fixação mecânica, que é algo que relativamente a este tipo de solução pode ser aconselhável, não é? Já agora, Alexandra?
Sim, nós aconselhamos sempre que seja feito algum tipo de aperto ou fixação mecânica no topo da caleira, no topo da membrana aplicada, ou seja, se nós conseguíssemos inserir a membrana por debaixo do revestimento da cobertura, ótimo, isso seria suficiente. Se não tivermos essa hipótese, nós aconselhamos sempre uma fixação pontual, pelo menos com uma barra de terminação no topo, isto só para garantir que não existe qualquer risco de depois a membrana poder destacar-se ali no topo. Muito bem, esta lógica é um bocadinho a questão de colocar por baixo, estás a falar, não é? De nós, de certa forma, desaparafusarmos um bocadinho o último layer de parafusos, não é? A última camada de parafusos, sim. Colocar a membrana por baixo e seguidamente apertar apenas isto, nem sequer é preciso levantar a própria cobertura. É só aproveitar a fixação. Só às vezes há a possibilidade de inserir ligeiramente, lá está, tirando um parafuso, inserir ligeiramente a membrana com as abas da caleira. Não é? E este aperto já é suficiente para garantir que depois não existe qualquer risco de destacamento. Muito bem, perfeito, Alexandre, obrigado. Eu aqui também resumia muito com muita brevidade aqui a solução. Temos uma solução em EPDM que é simples e eficaz. É uma solução borrachada, portanto, não é necessário nós levantarmos a cobertura, não é necessário nós fazermos qualquer tipo de trabalho extra. Não precisamos de qualquer tipo seja outra tipologia de acessórios que normalmente estão associados a outras aplicações, e a membrana é autoadesiva. A bem da verdade, ela tem uma camada que é de borracha, tem uma fibra de vidro no meio e tem uma camada de autoadesiva butílica por baixo, portanto são 3 layers num só, e isto é a questão do bolo feito em casa e não feito na casa do amigo, neste caso, o bolo feito por nós e não em obra, fazê-lo em obra. A eficácia é sem dúvida a grande vantagem do produto. A durabilidade de 50 anos, o facto da duração expectável da membrana ser 50 anos é de facto excelente, é um bocadinho fácil de perceber como solução, basta ver estamos a falar das famílias, dos perfis dos automóveis, das manetes dos carros, estamos a falar de materiais que são mesmo muito duráveis e que a própria indústria, por exemplo, automóveis já nos mostrou isso. A nível da água estagnada, a membrana aguenta perfeitamente a água estagnada, e a questão da durabilidade de 50 anos está um bocadinho ligada com a água estagnada. Até porque nós temos uma caleira que está, de certa forma, corroída, aplicamos a membrana e a caleira deixa de ter contacto com a água, portanto a corrosão na própria caleira vai abrandar, depois depende do contacto, ou seja, das condições atmosféricas, se está muito perto do mar, se pouco, mas vai abrandar exponencialmente, isso não tínhamos dúvidas, e vai alargarem muito a expectativa de vida do sistema em si, não é? Ou seja, da parte da caleira. E depois a questão do bolo, não é? O facto da membrana estar no seu estado final, como fica. Temos aqui uma pergunta de Pedro. Pedro pergunta: bom dia, e caso a caleira antiga esteja danificada, como faço? Aqui também apareceu um bocadinho, não é? O grau de dano, mas já agora, Alexandra? Sim, pronto, se estruturalmente a caleira estiver muito danificada em termos estruturais, aí terão que ser pensadas reparações na própria caleira, não é? Agora, se for quando falamos em danificado, for tipo corrosão mais acentuada, mas aí que ainda não esteja a comprometer a estrutura da caleira, aí o ideal será a aplicação no primário, como falamos atrás, que a partida será suficiente para preparar a superfície para a aplicação. Muito bem. Nós, aliás, podemos fazer uma breve intervenção, por exemplo. Se temos uma caleira, não é? Vamos imaginar que a caleira tem de fundo 300 e tem buracos. Podemos sempre, em locais pontuais ou ou não, ou em locais mais extensos, se assim o for, podemos sempre colocar uma chapa
e isso dá resistência, oferece resistência mecânica à caleira desde logo para aguentar o peso da membrana e da água. Ou seja, nós só temos que pensar se continuamos a ter solução, ou seja, caleira suficiente para aguentar o peso da membrana e da água em cima. De resto, não há qualquer problema. A própria caleira em si, o facto de estar danificada, desde que seja limpa e desengordurada, não há qualquer questão. Já agora aproveito que temos aqui outra questão do José Afonso. José Afonso pergunta-nos, poderemos aplicar esta membrana sobre telas asfálticas? Já agora, Alexandra? Sim, a membrana All-Tight Gutter é completamente compatível com telas asfálticas, por isso não há qualquer limitação por aí. Muito bem. A membrana e os acessórios, não é? Muito bem, perfeito. É butílico, portanto, não há muitas dúvidas. Eu quero lembrar também aos nossos espectadores, se eles quiserem, por favor, enviem-nos o vosso contacto, enviem-nos por mensagem para o perfil, como estão a fazer, para FIS dos Encontros de Valor, deixem o vosso contacto, o vosso e-mail, número de telefone, se assim o quiserem, e nós poderemos enviar detalhes técnicos e mais pormenores. E podemos ajudar-vos com alguma questão que vocês tenham. Aproveitar aqui mais uma pergunta, aqui se calhar para o Ricardo. Henrique pergunta, não há problemas com UVs e pintar? É possível, Ricardo? Ok. Já agradeço ao Henrique pela pergunta. Não há problemas com os UVs. Esta membrana é perfeitamente resistente aos UVs. É uma membrana EPDM, com uma malha, revestida com uma malha. Em termos de UVs não há problema nenhum. Aliás, até podemos dizer que é uma das grandes vantagens desta membrana. E pintar é possível. Esta membrana pode ser pintada, no entanto, ela como vai trabalhar com a caleira, vamos ter dilatações, vamos ter contrações, a tinta, a longo prazo, não podemos garantir que a tinta não comece a estalar. E por isso, é possível pintar com uma solução aquosa, diria, mas que não garantimos que ao longo dos anos, a longo prazo, médio prazo, que a tinta não estale. Não é assim, Diogo? Exatamente. Aqui a questão da tinta é um bocadinho complicada, porque nós ao pintarmos a caleira vamos estar a colocar um revestimento na solução. A solução por baixo vai estar a trabalhar e por cima a tinta vai instalar e não vai conseguir acompanhar. Bem, se for elástica pode eventualmente acompanhar. Mas não vai conseguir fazê-lo e se calhar vai instalar e portanto torna-se um bocado irrelevante. Agora, se for uma questão de decoração ou arquitetónica, digamos, não há qualquer questão, pode ser utilizado. Relativamente à instalação, temos aqui algumas considerações a fazer. É importante nós medirmos em loco na obra a largura. Primeiro confirmamos antes, não é? Mas depois em loco confirmamos a largura por si só. A membrana já vem com a largura, mas é importante nós considerarmos a altura da própria caleira, muito porque nós fazemos um método de aplicação. Já agora, Alexandra, eu penso que vocês estão todos a ver o GIF à direita, certo? Sim. Muito bem. Já agora, Alexandra, consegues aqui explicar um bocadinho porque é que é importante nós medirmos as bases, a base da caleira e as alturas? Nós dividimos a película da membrana em 3 partes, né, nas correspondentes à base da caleira e as alturas, para que possamos colar uma de cada vez e o método de aplicação seja mais fácil. Alexandra, relativamente a esta tipologia de aplicação, esta dica de aplicação, sim, nós utilizamos aqui este X-ato que está aqui à esquerda, já agora. E cortamos a película protetora, ou seja, dividimos o pano da membrana nas 3 dimensões, não é? 2 alturas e uma base. E depois com este X-ato cortamos apenas a película de acordo com essa dimensão. Isto para nos permitir depois uma aplicação por tramos, ou seja, primeiro por áreas, não é? Primeiro aplicamos uma lateral, depois aplicamos o fundo, por exemplo, e depois aplicamos a outra lateral. Isto porque se nós começarmos a tentar colar tudo ao mesmo tempo, a aplicação vai ser mesmo muito complicada e não vamos conseguir posicionar corretamente a membrana, ela começa a colar um pouco mais à frente e já colou no fundo e depois nós não conseguimos manipular e ela vai acabar por ficar com rugas, torna-se mais complicado, não é? Por isso este seccionamento
é o ideal para permitir uma aplicação mais simples e mais fluida. Muito bem, para locais, e nós sabemos que isto aqui acontece de forma corrente, para locais com curtos espaços, é muito importante termos uma solução que seja fácil de aplicar. E o facto de nós dividimos em 3 partes, faz com que nós conseguimos. Eu agora aproveitava se calhar para voltar aqui às questões, que temos algumas. A José Afonso pergunta novamente, mas a mesma adere devidamente sobre a tela asfáltica. Alexandra? Sim, ela adere bem sobre a tela asfáltica. Depois convém analisarmos o pormenor de que estamos a falar. Se, por exemplo, se for uma ligação sobre uma tela asfáltica e que fica completamente na horizontal, exposta, então nós aconselhamos aderir a membrana e depois aplicar a mesma fita que utilizamos para as juntas de sobreposição. Ou seja, é uma dupla garantia dessa junta com a tela asfáltica. Mas sim, o sistema é completamente compatível com telas asfálticas. Ou seja, nós depois podemos enviar mais pormenores também, ou se nos fizerem em qualquer situação concreta, se nos enviarem um pormenor, nós escrevemos, não é, o que aconselhamos para fazer essa ligação. Claro, adere perfeitamente. Agora, a questão também é termos atenção sempre ao ponto fulcral, que é o ponto onde a membrana é colocada na vertical, e aqui temos que analisar a questão. O Wilson pergunta, bom dia, falo de Angola, devido à grande quantidade de exposição solar, você tem a experiência que o material está adaptado para grandes exposições solares? Aqui se calhar partilhava um bocadinho ali as imagens que nós mostramos atrás, que são umas imagens no Médio Oriente, em particular no Dubai, certo, Alexandra? Sim, certo. Pronto, aqui estamos a falar de uma membrana em borracha e por isso tem uma grande resistência aos raios solares e a altas temperaturas. Em termos de materiais de impermeabilização, é dos materiais que melhor comportamento tem face a altas temperaturas e a radiação solar, a exposição à radiação solar. Nós temos uma experiência muito grande com este produto, sim, nos Emirados Árabes Unidos. É algo, digamos, que é transversal aos EPDMs, não é? Sim. Muito bem. Temos ainda aqui outra pergunta. Eletrosolar pergunta, a água em contacto com a tela pode ser consumida por animais? Sim. Aqui, para água potável mesmo, para consumo humano, nós não temos ensaios. Ou seja, este produto não está certificado para essa utilização. Para consumo por animais é de facto uma experiência que nós não temos, acho que teríamos que ir perceber melhor para podermos responder de forma mais confortável. Muito bem, perfeito. Pedro pergunta, acho que é muito importante a resistência aos UVs. Como se comporta em caleiras de argamassa executadas na própria laje? Muito bem, Pedro, aqui a pergunta leva-nos um bocadinho para esta questão das caleiras em argamassa que são feitas na própria laje. Também depende um bocadinho da idade da própria caleira, não é? Normalmente as caleiras em argamassa executadas na própria laje já são feitas, já têm alguns anos, não é? já sabemos que tipologia de caleira é, e se calhar aqui temos que ter mais alguns cuidados, é com as extremidades, não é? A membrana em si no meio não há qualquer problema, nas extremidades fazer os detalhes de forma correta, ela não tem qualquer problema e cola devidamente na argamassa. Mas é aconselhado o primário, não é? Aqui sem dúvida que é um dos casos onde tem que se utilizar primário. E depois os maiores cuidados são se calhar as fixações mecânicas que tem que se optar nas laterais, certo, Alexandra? Sim, pronto, a questão do primário é importante na argamassa, porque normalmente as argamassas têm, então se já tiver a umidade, tem muitas partículas soltas, claro. E pó, e então aí convém sem dúvida aplicar o primário para fazermos esse pré-tratamento de superfície. O primário é aplicado como se fosse uma tinta, deixa-se secar e depois então faz-se a colagem. O pormenor do remate vai depender muito da situação tipo. Teríamos que olhar para a situação de que estamos a falar e especificar o remate mais adequado. Um remate mais adequado para a situação em concreto. Mas normalmente é completamente compatível. Para o lado da cobertura um, para o lado da platina outro, é uma questão de se analisar. Muito bem. Mas só para esclarecer
ser o que falámos até agora, um bocadinho, aquela caldeira muito danificada, possivelmente com buracos, esta caldeira em argamassa, estamos a falar de locais onde devidamente, não é, onde obviamente o material deve ser aplicado com primário. Portanto, depois temos Henrique que nos pergunta quantos metros tem mesmo um kit. Está disponível de imediato? Sim, Henrique, o kit é feito com 10 metros, o rolo tem 10 metros de comprimento e está disponível de imediato. Nós temos entregas rápidas de 2 dias úteis. É só uma questão de perceber ao nível de produção qual é que é as larguras. Se forem larguras comuns, 2 dias úteis é perfeito, no máximo 3 dias úteis só para fazermos as devidas larguras de cadeiras. Penso que temos respondido todas as questões para já. Aqui, relativamente ao pormenor de corte, não é? Falamos aqui uma breve também explicação. Nós, basicamente, marcamos com o fio azul, não é? Aqui e cortamos com x-ato aqui estas partes, de certa forma, para dividir em três áreas. E depois, aqui nos cantos, nós colocamos as abas para dentro de forma a colar nos topos, certo? Cantos, topos. Sim, pronto, nós normalmente não aconselhamos a cortar a membrana nos cantos, mas fazer quase umas orelhinhas e dobrar e colar. Isto porque assim nós não realizamos nenhum corte na membrana. Fazemos, a membrana fica sem cortes. Fica uma bacia completa, portanto, claro. Sim, exatamente. Muito bem. Aqui já como é que funcionava aqui a aplicação e este facto de fazermos por tramos, aqui como referi, não é? Que de certa forma devemos optar por colocar com uma ordem concreta, ou seja, primeiro da direita para a esquerda, de baixo para cima, mas nunca primeiro as laterais, porque depois senão o fundo não cola, certo? Muito bem. Aqui temos 2 pormenores, e já agora, Ricardo, como é que nós fazemos a sobreposição das membranas? Ou seja, temos 2 rolos de 10 metros, como eu disse ainda há bocado aqui ao Sr. Henrique, como é que nós fazemos a ligação de uma com a outra? Sobrepomos? Utilizamos uma membrana por cima, já agora? Sim, Diogo. Efetivamente, normalmente o que nós falamos é que os rolos têm 10 metros e o indicado seria aplicar os 10 metros. No entanto, se a pessoa se sentir confortável, com 10 metros, é possível fazer um corte também a meio, só aplicar 5 metros cada vez. Depende tudo do cliente estar confortável, mas de qualquer das formas, qualquer sobreposição que seja necessário fazer é muito fácil, é muito simples de sobrepor. Tanto podemos colocar uma membrana por cima da outra, os dois estamos um por cima do outro, e fazer a sobreposição ou colocá-las de topo. A sobreposição é feita com uma membrana que nós também enviamos normalmente, que é a nossa EFIS Bond FT, um tramo de 15 cm, cortamos com o desenvolvimento da caldeira e depois aplicamos, garantindo que no meio, imagina que fica as 2 membranas e 5 cm para aqui, 10 cm para aqui e 10 cm para ali, fechamos muito ali bem a sobreposição. Basicamente temos uma membrana à parte para fazer fazer o fecho da sobreposição. Sobrepomos 10 cm e colocamos a membrana de 15 cm de largura. Perfeito. Temos aqui uma outra pergunta. Pedro pergunta: a aplicação é convosco? Executam em todo o país? Necessitam de ir ao local para orçamentar? Muito bem, Pedro. A EFIS é uma empresa que fornece material de impermeabilização e portanto não aplica. Temos alguns aplicadores por todo o país que normalmente fazem algumas aplicações nossas e poderemos claramente recomendá-los. Mas Diogo, uma das principais vantagens... apoio técnico. Sim. A questão do apoio técnico é fulcral. É perceptível aqui pela apresentação, nós já várias vezes dissemos. Nós temos o apoio técnico constante, ou seja, vocês enviam-nos fotografias, pedem-nos para ir a um local, nós podemos nos deslocar a um local quando da orçamentação, muitas vezes a quando da aplicação, quase sempre a quando da aplicação, e damos formação relativamente à aplicação de material, todo o apoio técnico que nós disponibilizamos. A engenheira Alexandra trabalha precisamente com esta tipologia de método, que é nós estamos presentes em todo o processo.
ou seja, pedem-nos ajuda com a questão da caleira, nós avaliamos as imagens, fazemos a proposta de solução, fornecemos o material e seguidamente damos a formação para a aplicação e todo o apoio inerente. Muitas vezes até na venda ao cliente final, muitas vezes até ajudamos na questão da mais-valia do material que nós temos aqui, claramente. Deixa-me só completar. Aqui, uma das principais vantagens da solução é mesmo isso, é que não é preciso um técnico especializado para aplicar. Nós temos, até só com o manual de instalação, é muito que nós fornecemos, é muito claro qual o método de instalação. A membrana pode ser fornecida já com a largura adequada e com instruções muito simples de aplicação, qualquer pessoa pode executar essa aplicação. E como tu disseste, nós damos um suporte com técnico contínuo, à distância ou presencialmente, que ajuda para qualquer um se sinta confortável nessa aplicação, mas é mesmo muito simples. Se necessitamos de ir ao local para orçamentar, normalmente não é? Nós facilmente com uma comunicação de quantos metros lineares e qual a secção da caleira, nós conseguimos enviar largura, comprimento e uma fotografia da caleira e nós conseguimos perceber o detalhe talvez da parte da cobertura, o detalhe da parte da platibanda e é perceptível logo, desde logo a questão. Muito bem, aqui temos mais uma questão que é a questão das saídas de água, se calhar aqui a Alexandra passava um bocadinho a ti. A questão das saídas de água é mais uma vez uma questão importantíssima, não é? Importantíssimo. Nós temos vários pontos, são as sobreposições, a questão dos cantos e a questão das saídas de água são o grande ponto sobre o qual é preciso debruçar-nos, não é? É a única grande questão, digamos, nesta aplicação, não é? Certo. Pronto, aqui os remates com saídas de água são feitos normalmente com a mesma membrana que se utiliza para fazer a selagem das juntas de sobreposição. É uma membrana autoadesiva, muito flexível e que nós conseguimos moldar à forma da saída da água e fazer a ligação com a membrana tight cutter da caleira, com a membrana base, não é? Por isso, lá está, todo o sistema é autoadesivo. E aqui no caso das saídas de água, essa membrana que é utilizada para fazer a ligação com a saída de água é completamente flexível, completamente adaptável, nós conseguimos moldá-la ao interior da saída de água. Muito bem. Temos aqui um exemplo. Também, já agora, Alexandra? Só ia acrescentar que também existem acessórios pré-fabricados para fazer os remates ou seja, nós no mesmo material da membrana também podemos fornecer exatamente uma peça para encaixar já pré-fabricada, para encaixar dentro da caleira, ou seja, existem essas duas opções. Muito bem. Aqui no mercado português também queria, Ricardo, que tivesse a acompanhar esta aplicação, queria que desse-nos alguns inputs relativamente a esta aplicação em concreto, já agora. Sim, é sempre importante referir que todo este método de instalação foi todo otimizado ao longo dos anos. Ao longo dos anos nós tínhamos um método de aplicação que foi melhorando e sendo otimizado e neste momento podemos dizer que temos um método muito simples de aplicação e tem sido o feedback que eu tenho recolhido e tem sido muito fácil ir às obras, que é uma das grandes valias da EFIS, é que acompanha a aplicação, o início da aplicação, dá formação aos técnicos em obra para aplicar e efetivamente esta solução o manual de instalação mostra que é uma solução fácil de aplicar. Diogo, voltando ao mesmo assunto, a limpeza da caleira é fundamental, a aplicação do primário também é fundamental, podemos ver a diferença entre a aplicação do primário e a caleira aqui na imagem da esquerda, e no final a membrana aplicada fica com este aspecto e é isso. E é um aspecto mais límpido, dúvida, que dá uma maior durabilidade à caleira sem qualquer questão. Temos aqui uma pergunta, Eletrosolar pergunta se pode ser utilizado esta tela no atravessamento de telhas ou paredes com tubagem. Muito bem, já agora eu queria aproveitar, nós falámos um bocadinho disto no antepenúltimo encontro de valor, onde nós falámos um bocadinho sobre o atravessamento de telhas, sobre o atravessamento de telhas ou paredes com tubagens, e nessa altura falámos da EFIS Bond FT,
uma membrana uma membrana, uma solução também não curada. Esta aqui já até é final, já é curada, digamos. Essa aí é não curada e a grande vantagem é essa. Como é não curada, nós conseguimos moldar e fazer digamos, a forma da telha e a forma da própria chaminé ao mesmo tempo. Eu queria aproveitar, se calhar deixava o seu contacto e eu enviava-lhe alguns pormenores relativamente à membrana Efizos Bond FT. A grande diferença é essa, é que ela é relativamente elástica, muito mais elástica, 600% de elasticidade, e pode ser complemento. É a mesma que é utilizada aqui nas sobreposições e nas quedas de água para moldar, e precisamente é utilizada nessa questão das tuvagens. Mas deixe o seu contacto por e-mail que nós enviamos-lhe a informação relativamente à solução sem qualquer problema. Aqui, cá está, mais uma vez a questão dos exemplos, nós falámos há bocado sobre a posição do lado da esquerda, com a Efizos Bond FT, a membrana moldável, e da direita, com a Efizos Bond FT, a membrana moldável. Nós temos aqui um detalhe de uma descarga, ou seja, aqui conseguimos perceber que a membrana faz a ligação, faz o canto em si, e a própria queda de água, aquela descida da queda de água, certo, Alexandra? Sim, pronto, isto o conseguimos ver naquele canto e a dobrar para a saída da água é a membrana autoadesiva Bond FT, que é um dos acessórios do sistema, que é utilizada para fazer a selagem das juntas de sobreposição, e depois outros formatos onde é necessário um material ainda mais flexível, não é? E pronto, esta membrana Bond FT, ela consegue ser alongada e adaptar-se completamente à configuração de qualquer remate. Aqui, neste remate, idealmente até a membrana está muito à superfície, não é? Devia ter sido prolongada um bocadinho mais para o interior da saída da água. Sim, claro. Eu, por acaso, até tenho aqui uma amostra de Bond FT, não é? Onde nós conseguimos perceber porque é que ela consegue fazer a queda de água e a elasticidade que ela tem, não é? Ou seja, ela deforma-se, não é? E consegue assumir uma forma completamente diferente para fazer a devida queda de água, por exemplo, não é? Que conseguimos ver este canto. Não é? Muito bem. Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, coloquem agora nestes 2-3 minutinhos que faltam, para nós vos podermos ajudar com alguma questão. Aqui mais uma vez, a questão da aplicação ser em tramos é de facto o que nos dá uma garantia de que nós vamos ter um trabalho muito menor relativamente a questões de telas asfálticas, com calor ou algo do género, ou relativamente a outra tipologia de materiais que precisam de acessórios. O facto de nós conseguirmos ter uma membrana só finalizada, ainda por cima sem grandes acessórios, e que se consegue desdobrar para nós fazermos a própria aplicação, é sem dúvida uma ajuda. Fica aqui o meu contacto, qualquer dúvida. Agradeço que me contactem no meu telefone, tenho aqui o meu e-mail, e agradeço o contacto. Queria agradecer também ao Ricardo e à Alexandra pela vossa Obrigada. Penso que não temos mais questões e podemos dar por encerrado este encontro de valor com a temática de problemas em caleiras. Obrigadíssimo, bom dia a todos. Exato, bom dia, obrigada.